Ser salvo não é estar protegido. Ser salvo é estar seguro para poder perder a sua vida. Uma vez que a gente está certo de para onde nós vamos, fica realmente muito mais fácil a gente se gastar e se deixar gastar por amor de outras pessoas. Os Paroleiros, vambora! E hoje é dia de parola! Olá, nação paroleira! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Os Paroleiros. Hoje começando parola de número 202, mais uma dentro do tema Cartas da Prisão. E hoje aqui nós teremos uma parola a dois, isto mesmo, um tete-a-tete, um 1x1, um contra interestadual. E aí, Paulinho, nosso oráculo, como é que são as coisas? E aí, Imprudente, já se recuperando desse gripão aí, cara? Cara, tô com voz de pato ainda, mas recuperando, graças a Deus. Foi uma semaninha, semana passada, né? Foi uma semaninha péssima, não só para mim, mas para a família inteira. Mas graças a Deus estamos voltando à ativa. Né? Estamos salvos, aleluia. Salvos! Como diria então aquela velha canção infantil, vamos parolar no bosque enquanto o seu Wilson não vem. Então hoje estamos aqui só você e eu. E vamos seguir essa roda de parola aqui então, Paulinho. A nossa ideia é a gente bater papos a respeito, né? Você que está chegando agora no nosso canal aqui. Nós vamos fazer uma série de parolas sobre o tema Cartas na Prisão, que são exatamente as cartas que o apóstolo Paulo escreveu durante a sua primeira prisão em Roma, que são as cartas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e Filemão. Nós vamos trabalhar essas cartas um pouco mais de detalhe, trabalhando talvez capítulo a capítulo, mas a nossa ideia é separar alguns temas principais desses capítulos e destacando aqui em algumas conversas. E no meio dessa série de parolas, a nossa ideia é trazer alguns convidados especiais aqui. Vamos ver se a gente consegue acertar algumas agendas que a gente sabe que não são tão fáceis assim, né, Paulinho? Mas com a graça de Deus, vamos ver se a gente consegue juntar pelo menos uns 2, 3 convidados aí até o final do ano, né? Vai sim, vai dar certo. Pegar uns caras feras de Bíblia aí para ajudar a gente, que tá precisando. Bom, vamos lá, pessoal. Para você que está aí nos assistindo, para você que está aí nos ouvindo, a gente vai entrar hoje por um tema que é o segundo capítulo da carta de Paulo aos Efésios. E nós temos aqui um tema principal, vamos dizer assim, né? Não é um tema único, mas é um tema principal aqui, que é o tema de salvação. Aliás, para você que nos acompanha, quem sabe, há pouco tempo, eu quero desafiar você a acompanhar uma série de parolas que nós fizemos lá em 2020, inclusive o segundo tema que nós fizemos, parolas 6, 7, 8 e 9. Eu vou deixar no final desse vídeo aqui, eu vou deixar o link para você acompanhar, onde a gente fala a respeito do plano de salvação. Então lá a gente fala sobre graça, regeneração, justificação e santificação. Então a ideia hoje não é a gente fazer aqui um bate-papo, quem sabe, muito profundo a respeito desses pilares, uma vez que a gente já fez isso em 2020, nós vamos disponibilizar aqui, mas é fazer um bate-papo diferente, quem sabe hoje, Paulinho, trabalhar a questão da salvação de uma forma, quem sabe, um pouco mais dinâmica, um pouco mais leve. Eu gosto de uma frase, inclusive eu estava escutando as palavras antigas nossas, e é incrível como a gente vai melhorando com o tempo, graças a Deus. Né? Uma das coisas que eu percebi das nossas primeiras parolas é que se a gente pagasse 50 centavos para cada né que a gente falava, provavelmente hoje nós teríamos um canal monetizado, com certeza. Mas a gente vai melhorando aqui. E aí, Paulinho, a gente estava conversando lá a respeito de muitas coisas, e o primeiro capítulo, né, a primeira palavra que a gente usou naquela ocasião foi falar sobre graça, né? E aí a gente fez até aquela brincadeira da graça irresistível ou da graça preveniente. A gente não precisa entrar neste mérito todo aqui, mas eu queria repetir, quem sabe, um exercício que nós fizemos lá, que acho que é um bom ponto de partida,
que é a seguinte coisa. O apóstolo Paulo vai falar para a gente aqui, no seu capítulo 2, a partir do versículo 8, ele fala assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação ela é mediante a graça de Deus, não é mediante nenhum esforço humano. Ou seja, não há nada que você aí, meu querido, que está nos ouvindo, está nos assistindo, que você possa fazer que seja capaz, eu vou usar um termo aqui, de pagar o seu passaporte para o céu. Não é assim que a coisa funciona. Agora, uma coisa que eu vejo, Paulinho, nas conversas, e aí, graças a Deus, a gente tem abertura e vai conversando com pessoas cristãs e pessoas não cristãs, e eu acho que aqui é que está a grande graça, né, da gente ser cristão, é exatamente a gente ser luz aonde a luz não está presente. E a primeira pergunta que me fazem sempre é: por que eu preciso ser salvo? O que foi que eu fiz de errado para que eu precise ser salvo? É fato que Jesus fala que os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Ou seja, se a gente não reconhece que nós somos perdidos, de fato a gente não vai entender que nós temos a necessidade de um Salvador. Então, acho que o ponto de partida é aqui, né, Paulinho? A gente entender que, como o próprio apóstolo Paulo fala, nós estávamos mortos em nossos próprios pecados, né? Então, não só você acha que esse é o ponto de partida, como para mim me parece que o apóstolo Paulo também achava. Porque se você olhar bem, o capítulo 2 de Efésios, ou no capítulo 2 de Efésios, Paulo se ocupa muito em dizer do que nós somos salvos. Do que nós somos salvos. Quase todos os versículos você vai ter informações acerca do que nós somos salvos. Olha só, vou fazer uma leitura breve, tá? Começando lá no começo, ó. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, morte, delito, pecado. Se a gente for grifando palavras aqui, nós vamos ter uma lista enorme, né? Continua, nos quais andáveis outrora, segundo o curso deste mundo, né? Olha, o curso desse mundo, o príncipe da potestade do ar, vão aparecendo itens dos quais nós fomos salvos. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, né? Fomos salvos desse caminho estranho, segundo as inclinações da nossa carne. Olha quantos assuntos vão aparecendo à medida que nós vamos desenvolvendo a leitura, até chegar naquela chave que é o capítulo 8, que é o versículo 8, perdão, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Agora, olha que interessante, Arthur, o versículo 9. Porque se nós somos salvos de obras e resultados de obras que não condizem com aquilo que o Senhor espera de nós, né? Obras, ou seja, aquilo que antes nós praticávamos e que desagradava o Senhor. E o resultado, a consequência, né? Delitos, pecados, isso pode conotar como obras, né? Mas quando a gente volta lá e lê o príncipe da potestade do ar, né? O espírito que agora atua nos filhos da desobediência, está falando de consequências, né? Então, as obras e as consequências das obras ruins das quais nós fomos salvos. E se a gente continua a leitura, repito, nós vamos encontrando em todos os versículos informações acerca do que nós fomos salvos, tanto no que diz respeito a obras, quanto no que diz respeito a consequências. Agora, lá no versículo 9, que é a continuação do 8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Aqui existe uma informação interessante. Não existe uma obra boa que eu possa fazer que venha compensar uma obra ruim. Aí aqui a gente já mata uma vaca sagrada, né? A gente já derruba uma vaca sagrada de que eu vou fazer isso para compensar aquilo, né? Que é um pensamento bastante medieval de substituição, né? Então eu faço isso para substituir aquilo. Eu faço isso e isso vai me penitenciar
né? Ou vai ser um pagamento em forma de penitência por conta daquilo outro que eu fiz. A palavra diz que não são as minhas obras que vão me absolver, né, das obras más que porventura eu tenha feito, né? Então Paulo ele deixa muito claro aqui, não por meio de obras para que ninguém se glorie. Né? Isso é para deixar bastante claro que em nós não temos nada que seja capaz de construir alguma espécie de glória substitutiva a uma condição de pecado. Mas olha que interessante, ó, a continuação do versículo. O versículo 10 agora. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus de antemão, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha que coisa. As boas obras não são a causa da minha salvação. Elas são o resultado de uma conduta, como uma conduta de alguém salvo, né? Então, olha que entendimento doido. As boas obras não são substitutivas às más obras, mas as boas obras são o resultado de uma vida salva que foi substituta a uma vida de más obras. Olha que doido isso, né? Essa tríade de versículos 8, 9 e 10 é muito profunda, porque ela deixa claro que em mim eu não tenho condições de produzir algo que seja substituído, que seja substituto, melhor dizendo, das más obras. Eu não tenho como produzir, pelas minhas boas intenções, obras que convençam o Senhor de que eu mereço alguma coisa, né? Eu não tenho como me gloriar, não tenho como arrastar para a minha vida alguma espécie de mérito. No entanto, a partir do momento que a graça me alcança e me concede salvação, uma consequência natural são as obras que são resultado da salvação. Aí a gente vê, por exemplo, Tiago falando que a fé sem obras é morta. Então, resultado de fé é obra. Resultado de fé, obra de fé. Resultado de salvação, obra de salvação. Nunca o contrário. Nunca obra para adquirir fé. Nunca obra para adquirir salvação. Nunca obra para substituir uma conduta perdida. Nunca obra para substituir uma conduta de ausência de fé. Mas sempre a obra como resultado de uma graça que foi alcançada. A graça da salvação, a graça da fé que moveu a minha vida. Sempre a obra como resultado. É profundo demais isso daqui, Arthur. Não, eu acho bacana que o que você falou, quando você começou a falar a respeito de pagamento, eu até falar assim, seria uma penitência? Aí você acabou falando sobre isso, né? Mas o que eu acho interessante que você está falando, eu ia dar um passo atrás do que você disse, para a gente meditar um pouquinho, quem sabe, a respeito de cosmovisão, porque eu tenho refletido muito a respeito dessa cosmovisão bíblica, principalmente, né? E aí, quando eu ministro o curso aqui para homens, o meu tema de abertura é a cosmovisão. A gente fala muito na modernidade líquida, que foi algo que nós conversamos muito desde 2020 e 2021, a geração de cristal, que o senhor tanto gosta de falar, mas a cosmovisão são as lentes pelas quais nós enxergamos o mundo, né? E aí o que eu vejo hoje é que muitas pessoas rejeitam a necessidade de uma salvação porque elas não se sentem pecadoras. E por que elas não se sentem pecadoras? Porque hoje o que dita o mundo é um jargão que nós escutamos muito, mas que é uma frase extremamente perigosa, né? Nós vamos ver isso muito, quem sabe, até nos desenhos infantis da Disney, quando a gente escuta a seguinte frase: siga o seu coração. Né? Siga o seu coração, ou seja, viva uma vida que te faça feliz. Encontre um caminho, porque o importante é você ser feliz. E, na verdade, a Bíblia vai falar para a gente várias vezes que o coração do homem é enganoso. E eu diria além até, né?
Lá em Romanos 1, nós vamos encontrar a passagem que o apóstolo Paulo vai falar que Deus os abandonou às próprias vontades, aos próprios desejos. Ou seja, né, uma das formas que Deus encontra para... Eu vou estar muito cuidado, né, para castigar, porque não é esse o intuito, mas quando Deus nos abandona a nossa própria vontade, ou seja, deixa a gente livre para fazer o que a gente quer, a nossa natureza sempre é tender para o erro, é sempre tender para o pecado. Desde a queda do homem lá em Adão e Eva lá no Éden, nós vamos encontrar o coração do homem sempre tendendo ao erro. Ou seja, quando a gente tem uma vida onde a gente só segue o nosso coração, a gente só segue a nossa vontade, consequentemente, cada vez mais nós vamos nos afastando de Deus, porque é exatamente aquilo que foi uma das causas da queda do homem lá no Éden, vai lá e faz a sua vontade, come o seu fruto, vai lá, fica à vontade, seja feliz, né? Então, quando a gente entende que essa vida de seguir o coração, essa vida de buscar a felicidade de todas as formas, vai fazer com que cada vez mais a gente vai se afastando de Deus, e, quer dizer, a gente vai vendo cada vez menos a necessidade de caminhar com Ele. Quando a gente entende que nós precisamos de um Salvador, é quando a gente tem a plena consciência de que nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos. Aqui acho que Paulo é muito feliz, né, quando ele fala isso. Olha, vocês estavam mortos, gente. Vocês estavam mortos nos seus próprios pecados, nas nossas próprias vontades. Mas uma coisa que me deixa muito em paz, muito feliz, Paulinha, é quando mais para frente ele vai falar assim: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, a gente continua numa situação assim, de estar morto. Só que em vez de estar morto para o pecado, a gente se transforma em ser morto para nós mesmos, mortos para a nossa própria vontade. E aí você tocou uma coisa interessante, que eu acho que vale a pena a gente dar uma esticada aqui, que é uma coisa que o nosso Mente Brilhante fala muito, que é o tal do espírito recriado. Ou seja, nós somos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Pois bem, se antes de aceitar a Cristo, antes de sermos salvos, as nossas obras, elas tendem sempre para a carne, depois de aceitar a Cristo, as nossas obras, elas tendem para o Espírito. Não porque a gente se tornou adestrado ou assim, a gente foi ensinado no nosso comportamento de fazer coisas certas, mas as nossas obras se tornam frutos de quem nós nos tornamos. Se nós éramos quem nós éramos e só fazíamos coisas erradas, vamos dizer assim, hoje a gente faz coisas menos erradas, né? Porque eu vou falar que é impossível que a gente não peque, mas isso é consequência da nossa nova criatura, é consequência da nossa nova realidade. Porque se tem uma coisa que o Evangelho ele não prega, né? É a melhoria do ser humano, mas sim a transformação dele. E eu gosto muito de uma ilustração, eu uso ela bastante aqui, que achar que a gente é melhorado é como você falar que um canibal ele é melhor agora porque ele come de garfo e faca. Né? Assim, a natureza dele continua sendo canibal, continua sendo algo terrível. Então não é porque agora ele come de garfo e faca que ele é uma criatura melhorada. Né? Não, é uma troca de natureza realmente. Né? É algo que a gente deixa de existir o velho homem e esse novo homem ele passa a existir. A salvação é essa transição, na verdade, né? Do velho homem para o novo homem. Né, Paulinho? Tem um pedido que o profeta Isaías faz em um determinado... Agora eu não vou lembrar exatamente onde que ele faz isso, mas numa oração, Isaías ele diz a Deus assim: "Sê por meu fiador", né? Essa fiança, né? Que é o que a salvação assegura, alguém que pagou a minha conta, né? Arthur, eu acho que o que você colocou e o que você jogou para mim tem tudo a ver com o assunto anterior que você tinha colocado, quando você diz, vou dar um passo antes, né, daquilo que você falou, e você trouxe a questão
de pessoas que não entendem do que devem ser salvos, né? Por que eu devo ser salvo? Por que eu preciso de salvação? E aí, quando você fala, né, da fala que o apóstolo Paulo faz aos Gálatas, né, lá no 2:19, 20, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, né? Eu percebo que há aquilo que aqui em Efésios 2, Paulo chama de uma troca de fundamento. Se a gente olhar o finalzinho do capítulo, né, lá nos versos 19, 20, ele diz assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Né? Então, esse assim já não sois, esse assim aponta para tudo aquilo que foi dito antes. E o que foi dito antes é o prenúncio do 2, 8, 9, 10. Né? O 8, 9, 10 é chave desse capítulo, mas é o prenúncio, aquela lista de coisas do que nós fomos livrados, do que nós fomos salvos. Né? E uma vez tornados salvos, uma vez salvos pelo Senhor, não somos mais estrangeiros e nem peregrinos, né? Parafraseando o próprio texto aqui, mas concidadãos dos santos. Agora, olha aqui o versículo 20, aquela troca de fundamento que eu citei. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Jesus Cristo, pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário ao Senhor. Cresce. Então, olha que interessante. Aqui não se fala de lei e profetas, mas se fala de lei, de profetas e apóstolos. Se a gente for ver bem, profetas e apóstolos, eles estão fundamentados numa mesma plataforma. Jesus, ele disse assim: eu não vim revogar a lei nem os profetas, mas fazê-los cumprir. Os apóstolos são extensão do ministério de Jesus. Então, se Jesus não veio revogar a lei e profetas, Jesus ele está reafirmando o ministério legislador, está reafirmando o ministério profético, que nada mais é ou que nada mais foram os profetas do que os reafirmadores e contextualizadores da lei. Né? Então, Moisés promulgou a lei. O povo escapava da lei. Deus mandava profetas para realinhar o povo. Né? Então, os profetas eles tinham por plataforma a lei. Jesus, quando coloca profetas e apóstolos, levando em consideração que os apóstolos são a extensão do ministério de Cristo, e Cristo não veio revogar lei e profetas, Jesus está jogando tudo na conta de um item só, que é a própria palavra, que é a própria lei. Ele está jogando tudo na conta, mas a partir destes que são reafirmadores da lei, que tornam a lei viva, que fazem a lei tornar-se evangelho. O que é evangelho? O termo evangelion grego significa as boas novas em propagação. Né? Pressupõe boas novas de uma maneira dinâmica, não de uma forma única, exclusivamente estática. Está aqui, ó, o que está escrito. Isso daqui é boa nova. Não, mas a boa nova sendo proclamada, sendo dinâmica, né? Pressupõe isso. Evangelion pressupõe algo que está acontecendo, né? Algo orgânico, a lei orgânica. A melhor explicação de todas o apóstolo João deu para nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Quem quer ver o que é o evangelho, olhe para Cristo. Quem quer ver o que é evangelho, olhe para os apóstolos. Quem quer ver o que é a vontade de Deus, olhe para os profetas. Né? Eles estão manifestando isso com a vida deles. E o próprio Paulo, em Efésios, capítulo 1, agora lá no versículo 12, ele fala que nós devemos ser para o louvor da glória de Deus. Então é algo vinculado à existência, né? É algo vinculado à identidade, não às obras, não à ação, conforme já foi dito, não aquilo que fazemos, não fazer coisas para louvor da glória de Deus, mas ser para louvor da glória de Deus. Isso parece tão real que o próprio Senhor Jesus, ele foi para louvor da glória de Deus antes de fazer coisas para o louvor da glória de Deus. E aqui eu me refiro ao fato de que em Lucas 3, antes do ministério de Jesus começar, o ministério de Jesus começa no deserto, com ele jejuando 40 dias e 40 noites, preparando-se para o ministério de Cristo. Mas antes, isso é Lucas 4, o deserto. Em Lucas 3, Jesus é batizado. E durante o batismo de Jesus, o Pai fala do céu: esse é o meu filho amado em quem tenho muito prazer.
O Pai já tinha prazer em Jesus antes de Jesus fazer coisas que eram coisas concernentes ao Cristo, concernentes ao seu ministério. Jesus já era para a glória de Deus, ele já existia para a glória de Deus antes de fazer coisas para a glória de Deus. Eu acho que essa troca de fundamento que a palavra propõe para nós, lá no versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Jesus a pedra angular, a pedra onde firma-se esse fundamento. Essa troca de fundamentos que o apóstolo Paulo propõe, ela linka, né, aquilo que foi, ou aqueles itens dos quais nós fomos salvos, aqueles itens dos quais nós fomos livres, que estão listados nos primeiros versículos, por graça, proporcionando a prática de boas obras, que são obras de salvação, que são obras de fé, e que são obras que evidenciam este fundamento trocado, esse fundamento substituído. E aqui nós vemos, por resultado deste fundamento substituído, a possibilidade, aí cai nisso que você falou no final, do crescimento de um novo edifício. É uma nova edificação, algo novo sendo edificado, algo novo sendo gerado, algo novo passando a existir. E aí, mais uma vez, uma vida substituta, né? Um novo nascimento, uma nova natureza, um novo comportamento, um novo caráter, porque há um novo fundamento. Esse fundamento tem uma pedra angular que é Cristo, e agora existe a possibilidade de uma nova edificação sobre esse novo fundamento. Sim, e até mesmo este pacote, né, de salvação, nós vamos pegar aqui, você que é um cara que entende muito mais de grego do que eu vi aqui que diversas vezes no Novo Testamento a palavra salvação vai ser a palavra sozo, né? E aqui o Wilsinho já estaria palpitando aqui, levitando 30 centímetros da cadeira, mais ou menos, neste momento, né? Quando a gente só fala a palavra sozo, né? Mas é importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes salvação pode dar a falsa sensação que é somente um ticket para o paraíso, né? A salvação, ela envolve um pacote completo que vem com muitas outras coisas juntas. Então, salvação é cura, é prosperidade, é paz, é resgate, enfim, é um pacote. Vamos aqui, né? É um upgrade de melhorias no velho homem, para que ele possa usufruir de todos os benefícios de estar na presença de Deus. Então, uma coisa que eu vejo, Paulinho, e eu falo muito sobre isso aqui, é que, principalmente para homens, né, eu falo assim que um dos principais benefícios da salvação é nos salvar de nós mesmos, né? Porque assim, cara, como a gente testa os nossos limites errados, vamos dizer assim, né? Eu brinco muito quando eu vou mostrar aqui essa questão de limites e tudo mais, eu uso o metrô de São Paulo. Sei que foi um cara que viveu em São Paulo muito tempo, e eu também, mais de 30 anos da minha vida. Eu andei muito tempo de metrô, e quando você vai andar de metrô lá, você sobe na plataforma, e você vai encontrar uma faixa amarela no chão, e de alguns em alguns minutos você vai escutar no sistema de som assim: não ultrapasse a faixa amarela, pois ela é a sua segurança. Somente a ultrapasse quando o trem abrir as portas, né? Então, é exatamente uma questão assim, de você identificar onde está... e você identificar esta faixa amarela, né? Para você estar num lugar de segurança. E aí, o que as pessoas fazem? Elas sapateiam em cima da faixa amarela, quando, na verdade, nós devemos estar o mais longe possível dela. Então, por muitas vezes, a gente acaba brincando com os nossos próprios limites, acaba brincando com as nossas próprias inseguranças, as nossas próprias falhas. E se tem uma coisa que este processo de salvação, e aí agora eu vou entrar com um tópico, um subtópico, né, de santificação, que faz muito
tem muita relação com aquilo que nós cremos, a nossa forma de viver o Evangelho, é este processo paulatino que vai acontecer ao longo da vida inteira, da gente ir se despindo do velho homem constantemente. Se tem uma frase que eu aprendi, e agora eu acho que foi o Billy Graham, se não tiver, depois você me corrige, mas assim, Billy Graham falava assim, eu achei que eu havia matado o velho homem nas águas do batismo, mas depois eu descobri que o infeliz sabia nadar. Lutero falava isso? Isso. Lutero. Depois eu descobri que o infeliz sabia nadar. Ou seja, mortificar a própria carne é uma tarefa diária, é algo que a gente tem que fazer todos os dias, porque todos os dias a nossa alma vai gritar por alguma coisa. A salvação pela graça é exatamente a gente entender, e aí eu volto num ponto que você disse, né? Que não é pelo fazer que você vai conseguir se autolimpar, vamos dizer assim, né? Nós não somos um forno autolimpante, né, Paulinho? A gente precisa da mão do nosso Criador, sempre tirando as cracas, sempre tirando as gorduras, sempre tirando a sujeira do nosso coração. E o processo de salvação, ele tem esse viés também, né? A gente entrar num processo aí de santificação para, então, levarmos outras pessoas a Cristo também. Sim, a gente já falou do começo do capítulo, falamos do final, e essa bola que você me rolou, ela está no meio do capítulo. Porque se nós olharmos ali, ó, a partir do verso 13, a palavra vai falar acerca da nova condição, a condição de alguém em Cristo, né? E olha o que a palavra fala, ó. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, para, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. E vindo, evangelizou para vós outros que estáveis longe, e a paz também aos que estavam perto. Por que eu digo que a santificação ela está aqui? Por causa da palavra paz. A palavra paz, a gente sabe o peso que ela tem para um judeu. E por mais que Paulo fosse cidadão romano, a gente não pode esquecer que Paulo ele era um sujeito de dupla cidadania. Ele era um benjaminita, ele era da tribo de Benjamim. Ele era judeu de sangue, né? E romano por direito. Então, Paulo sabe o sentido da paz na perspectiva do shalom. Né? O que é a paz? Shalom é a plenitude, né? A plenitude da segurança de Deus. E essa paz, ela não é uma paz qualquer. Né? Quando Deus diz para Moisés chamar Arão e ensinar Arão a promulgar uma bênção sobre o povo, a bênção, está lá em Números capítulo 6, a bênção é a seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. O que é a paz? A paz ela já está resumida em todo o restante da bênção. Está resumida em todo o restante da bênção. Essa bênção não é para qualquer um. Quando Deus manda Arão promulgar esta bênção sobre o povo, Deus está dando a seguinte orientação: fala para o Arão promulgar esta bênção sobre o meu povo. Há uma posse aqui. Essa posse ela está listada ali nos versos posteriores, do 18 para frente, porque a gente já leu, né? Que vai falar sobre a troca de fundamento. Né? O meu povo está aqui, ó. A ideia do meu, a posse de Deus, ela está aqui, no verso 18, verso 19, verso 20, ela já está listada aqui. Tá? E não apenas listada, mas verbalizada, quando a palavra diz que este fundamento ele é cravado na pedra angular que é Cristo. Então está muito claro isso. Agora, esta paz, que é a plenitude, se a gente voltar lá na bênção araônica,
a paz ela vai proporcionar, né? Essa proximidade de Deus, ela vai proporcionar, a bênção, o Senhor te abençoe, vai proporcionar o cuidado, a guarda de Deus, o Senhor te abençoe e te guarde. Vai proporcionar a clareza acerca de quem Deus é, por conta da presença dele. O Senhor sobre ti levante o rosto, né? E faça o seu rosto resplandecer, né? E vai proporcionar, além da proximidade, essa plenitude da paz. O Senhor sobre ti levante o rosto, te dê a paz. O sobre ti, aliás, mais uma, né? Vai proporcionar a soberania. O Senhor esteja sobre ti, né? E te proporcione a paz. Olha tudo isso compilando o que é uma vida santa, o que é uma vida em santidade, o que é uma vida que identifica quem é povo dele e quem não é, né? Então, quando eu olho para esse miolo do texto, Arthur, eu percebo este benefício que é reservado a quem, pela graça, foi salvo mediante a fé, a quem é edificado sobre o firme fundamento dos apóstolos e dos profetas, porque uma vez edificado sobre esse firme fundamento, está edificado sobre a palavra, que é o próprio Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e uma vez edificado, é impossível que isso não pressuponha obras de salvação, obras de fé, que é aquilo que lá no versículo 10 está dito para nós, né? Somos salvos não por obras, mas por consequência para obras. As obras vão ser um resultado disso, e no miolo disso tudo, a evidência, o que nos proporciona esta possibilidade de nos mantermos salvos e de vivenciarmos obras de fé, obras de salvação, que nos proporciona a proximidade de Deus, que conota santidade na nossa vida. Quanto mais próximos de Deus, quanto mais claro o rosto de Deus está, né, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê paz. Quanto mais claro está o rosto de Deus para mim, ou quanto mais claro está o caráter de Deus para mim, mais confrontado no meu caráter eu sou, e se de fato eu estou fundamentado em Cristo, mais o meu caráter vai ser transformado e conformado à vontade dele e não à minha. Então é extremamente profundo o que esse capítulo 2 propõe para nós, dentro da perspectiva da salvação, dentro da perspectiva da santificação e dentro da perspectiva do serviço. A salvação, que tem por consequência o serviço, mas o serviço que tem por fundamento a santidade, né? Esses 3 S's, eles estão andando juntos dentro de Efésios 2, a salvação, a santificação e o serviço. É por isso que a gente vai falar até que a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Muito bom, muito bom. Dentro dessa perspectiva de serviço, e aí eu vou fazer a minha última fala aqui, eu tenho anotado na minha Bíblia uma frase que eu escutei alguns anos atrás, que isso mudou muito a minha forma de enxergar a salvação. Então eu vou até, para quem está nos vendo aqui, até anotei na minha Bíblia mesmo, tá aqui a caneta, e eu não sou um cara que escreve em Bíblia, tá? Não tô, eu tenho um dó, cara. Eu sei que o Paulinho é o contrário. É difícil achar uma página na Bíblia dele, tá vendo? Que não esteja escrita. Eu tenho muita dificuldade de riscar minha Bíblia. Mas essa frase aqui mexeu com o meu coração, Paulinho, e eu quero compartilhar ela com você e com vocês aí que estão nos assistindo, nos ouvindo, que é a seguinte coisa: ser salvo não é estar protegido. Ser salvo é estar seguro para poder perder a sua vida. Eu vou repetir a frase. Ser salvo não é estar protegido. Ser salvo é estar seguro para poder perder a sua vida. Isso mexeu com o meu coração, cara, de um tal jeito, de uns anos para cá, porque tem muita gente que acaba se colocando nesse lugar de, assim, estou salvo, cruzo os meus braços, sento na cadeira e pronto, acabou a história, está tudo resolvido. Ou seja, a gente se coloca num cercadinho, né? E muitas vezes até a própria igreja ela acaba fazendo esse papel, né, de colocar o crente num cercadinho para manter ele protegido, para que ele não perca a salvação dele, né? E eu lembro das primeiras palavras que nós fizemos
e você e o Sim fizeram uma brincadeira, achei muito divertida, assim, o cara tem que ser muito ruim, mas muito ruim mesmo para perder a salvação. Tem que ser um cara muito desleixado para perder a salvação. Não é fácil, não é tão simples assim perder a salvação, né? Mas o fato da gente poder, uma vez salvo, se sentir seguro para que a gente possa cumprir o nosso propósito, aqui eu acho que está uma grande chave, cara. E eu queria aqui abrir o coração contigo e dividir esse momento com você. Uma vez que a gente está certo de para onde nós vamos, fica realmente muito mais fácil a gente se gastar e se deixar gastar por amor de outras pessoas. É pelo fato de nós estarmos seguros neste lugar de salvação, é que a gente pode falar assim, ó, daqui para frente não é mais a minha vontade, daqui para frente não é mais o meu querer, daqui para frente, aonde o vento soprar, onde o vento do Espírito soprar, eu vou, né? Eu faço. Então, isso para mim é uma coisa que mexe muito com o meu coração, sabe? Assim, a segurança que nos traz de estarmos salvos faz com que a gente tenha coragem e tenha ousadia, quem sabe, de fazer coisas que normalmente nós não faríamos, exatamente porque sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até o último dia, como Paulo fala então para Timóteo. Eu até anotei a frase na minha Bíblia também, Arthur. Achei um canto aqui que era possível anotar. Agora, olha só, você vê, né? A salvação, ela não é uma segurança, como você mencionou, mas ela dá segurança. Ela não é uma segurança. Ela não tem a finalidade de ser uma reafirmação para mim de que tudo vai dar certo. Né? A salvação, ela não pressupõe isso, mas ela dá uma segurança de que no final das contas nada está sem controle. Né? Tem um versículo que eu amo muito, quando a gente fala de controle, soberania de Deus, um versículo que eu amo muito e que em momentos de luto, ele para mim sempre foi um refrigério. E neste domingo, meu irmão e eu, nós perdemos um tio muito querido, né? E estamos, né, em um momento de luto. Nós estamos gravando na terça-feira, para quem vai assistir isso, né? Estou me referindo a domingo anteontem. Deuteronômio 32, 39. A palavra diz assim: vede agora que eu sou eu somente, não há outro Deus além de mim. Eu firo, eu saro, eu dou a vida e eu tiro a vida, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Sabe, a soberania de Deus é algo tremendo. E na soberania de Deus nós estamos seguros. Isso é real, isso também é textual. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 20, a palavra diz: pela manhã cedo se levantaram se levantaram no deserto de Tecoa, e Josafá pôs-se em pé no meio do povo e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Depois ele termina com: crede nos seus profetas e prosperareis. Mas ele diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Cara, isso é fantástico. Isso é fantástico. A nossa fé, ela tem por consequência proporcionar segurança. Não é apoio, não é bengala, mas é aquilo que é a consequência natural da fé. Né? Assim como a consequência natural da salvação é a obra de salvação, a consequência natural da vida em santidade, da vida em Deus, com o rosto do Senhor resplandecendo sobre mim, a consequência natural é a segurança. E a segurança que se baseia em quê? No vede agora que eu sou, eu somente, não há outro Deus além de mim. Né? Então, na soberania dele, né? De que ele não perdeu o controle de nada, de que as circunstâncias elas podem parecer estar de cabeça para baixo,
mas se nós sabemos em quem temos crido, como você bem colocou, quando Paulo escreve a Timóteo, né? Se nós sabemos em quem temos crido e sabemos que ele é poderoso e tem guardado o nosso depósito até o último dia, cara, nós vamos ter medo do quê? Nós vamos temer o quê? Né? Todo mundo já ficou doente. E quando a Flávia e eu tivemos Covid, antes de falarem em remédio para Covid, antes de falarem em vacina para Covid, antes de falarem em tudo, logo naquele primeiro ciclo, quando a gente teve Covid, a gente teve muito medo. Só que o nosso medo não era assim, meu Deus, vou morrer. Aquela musiquinha, né? Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Não, isso não é o meu receio. Mas o meu receio era o seguinte, cara, eu quero dançar na festa de 15 anos com a minha filha, né? Eu quero fazer o casamento do meu filho, eu quero fazer o casamento da minha filha, eu quero curtir essa garotada, eu quero estar lá na festa de formatura desses caras, como na formatura do prezinho do Gabriel, na hora que chamaram ele, deu um grito, como se fosse a formatura de medicina, cara. Eu dei um grito muito doido e fui lá entregar o diploma pro meu filho, abracei, beijei, chorei. A mesma coisa eu fiz com a Alice quando foi a formaturazinha de prezinho dela, aquela coisa toda. Então, assim, eu quero participar de tudo isso. Agora, segurança do se a vontade de Deus for diferente da minha e ele me levar, segurança da onde eu vou, para onde eu vou, cara, isso a fé proporciona. Isso, a santificação, o estar próximo de Deus e o lutar para estar próximo todos os dias, Filipenses 2,12, que a palavra fala, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, né? Esse desenvolvimento da salvação, para que eu possa dizer, cara, eu sei para onde eu vou, isso é segurança que é proporcionada pela salvação, né? Então, de fato, não é uma bengala, né? Ufa, estou salvo, mas uma vez salvo, está tudo certo. Não é uma bengala para que eu seja salvo, uma muleta para que eu me sinta bem, né? No entanto, como uma consequência, né, de quem diz eu sei em quem tenho crido, e por isso eu sei que o meu depósito está guardado, isso é segurança, né? Isso é a segurança de quem conhece o seu Deus. Amém. Que baita bate-papo legal, hein, cara? Ó, nós em dois aqui, nós desenrolamos quase 50 minutos de conversa e passou, e eu confesso para você que eu nem percebi. Mas, ó, obrigado pelo teu tempo. Paulinho, foi sensacional hoje, hein? Fantástico, fantástico, foi uma delícia. Que é essa? Então, para você que está nos assistindo e nos ouvindo, o canal dos Paroleiros está também nas redes sociais, estamos no Instagram, principalmente, no Facebook, aqui no YouTube, gente. Vou te pedir uma coisa. Deixa aqui o seu joinha, compartilha. É a forma que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele acaba mostrando para mais pessoas. Então, se você gosta da gente, mas gosta mesmo da gente, compartilha esse vídeo, deixa o seu joinha aqui, ó. Assina o nosso canal. Nosso objetivo aqui não é monetizar canal, nosso objetivo aqui é alcançar pessoas, é fazer com que esta palavra alcance o maior número de pessoas. Tem gente agora que está esperando só essa palavra chegar e isso depende só de você, tá bom? Então nos ajude aí com isso. Se você gosta do formato de podcast, enquanto está aí na sua academia, fazendo o seu treino, levando o seu pet para passear, eu mesmo, Paulinho, vou falar para você, cara, enquanto eu vou no mercado fazer compra, eu tô com o fonezinho de ouvido aqui escutando podcast, já fiz algumas vezes. Então, se você gosta de fazer... Eu só salto de paraquedas com fone. Também é uma coisa bem legal de ser feita também, porque dá uma relaxada. Do bungee jump eu não gosto porque cai. Do bungee jump cai. Mas de paraquedas dá. Balança muito. Então você vai encontrar os Paroleiros também lá no Spotify, no Deezer, na Amazon Music. Encontre um que seja melhor para você e a gente se vê semana que vem com mais uma palavra do tema Cartas da Prisão. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.